O que é a definição de uma derivada? Toda derivada é um limite específico, ok? Eu já vi muita gente falando assim, nossa, eu acho que derivada é mais fácil do que limites. Isso não faz o menor sentido. Porque se toda derivada é um limite, você está falando que limite é mais fácil que limites. Enfim, uma piada aí para vocês rirem um pouquinho. O que é derivadas? Você faz o limite quando h tende a zero, f de x mais h menos f de x sobre h. Essa é a definição. Por quê? Tem uma explicação técnica para isso, tá bom? Se vocês quiserem que eu explique por que essa regra, de onde que veio isso, põe aqui nos comentários. Pode ser o tema da próxima live. Qual é a estratégia para você resolver esse limite? Em todo limite, você substitui o que está atendendo na variável. Aqui tem duas variáveis. Só que o x não está atendendo a nenhum valor. O x é um número. Tá bom? O x aqui dentro desse limite é uma constante. Você não precisa se preocupar com o x aqui. Dentro do limite. Agora, o h que está tendendo a zero. Então, se você substituir o h por zero, vai sobrar f de x em cima menos f de x dividido por zero. Fx menos fx é zero. Então, toda derivada pela definição vai cair no limite do tipo zero sobre zero. Existem vários tipos de limites. Tá? Toda derivada pela definição sempre cai no tipo zero sobre zero. O nosso objetivo vai ser fugir dessa indeterminação. Existem vários tipos de limites. E para você passar em cálculo de primeira, é importante você conhecer cada um deles. Tem o tipo número sobre zero, teorema do confronto, regra de L'Hopital, tem quando o x tende a infinito, o tipo das funções em partes, enfim, tem vários tipos. Como que você iria calcular a derivada de seno? Galera, isso aqui são derivadas imediatas. Normalmente você tem um formulário para decorar isso aqui. Mas se não pode usar formulário na prova, você teria que decorar. Qual é a derivada de seno? Cosseno. Derivada de cosseno? Menos seno. Derivada de tangente? Secante ao quadrado. Derivada de secante? Secante vezes tangente. Derivada de cotangente? Menos cossecante ao quadrado de x. Derivada de cossecante é menos cossecante vezes cotangente. Eu fiz aqui bem rápido, porque eu estou acostumado a usar essas regras. Isso aqui tem que ficar fácil para você também. Tá? Com o tempo, você vai usar tanto essas regras aqui que elas vão ficar normais, do mesmo jeito que você decorou a tabuada hoje. 6 e 7, 42, você sabe de cabeça. O ideal é que as regras de derivação fiquem imediato na sua cabeça também. Se o enunciado pedir derive, essas derivadas imediatas, elas são consideradas os exercícios mais fáceis que tem. Porque você não faz conta, é só pôr a resposta. Mas se tiver uma palavrinha no enunciado assim, ó, derive pela definição. Se pedir derive pela definição e você usar as propriedades, você não passa em cálculo de primeira, porque o professor vai te dar zero. Se ele pedir derive pela definição, você vai ter que calcular limite quando o h tende a zero de função, nesse caso é seno, o que está lá dentro você coloca x mais h, menos a função original, que nesse caso é o seno de x. Então você sempre pega a função com x mais h, menos a função com x e divide por h. Esse é o padrão desse limite. Agora, pode aparecer qualquer função aqui dentro. Por exemplo, se em vez de ser seno for cosseno, o padrão é o mesmo. Olha que legal. Eu consigo duplicar várias vezes aqui e a nossa aula vai rende mais, né? Vocês vão entender o padrão aqui desse limite. Vocês não vão saber resolver o limite, mas montar ele vai ficar muito claro. Esse é o meu objetivo. O que vai mudar? Como que você deriva o cosseno? Vai ficar o cosseno de x mais h menos o cosseno de x sobre h. Como que deriva a tangente? Derivada da tangente... Não, derivada não. Limite quando h tende a zero, tangente x mais h, menos tangente de x. Isso é estudar usando identificação de padrões.
você está identificando o padrão da derivada pela definição. Porque muita gente tem dificuldade em montar esse limite. E esse limite tem que ser uma coisa óbvia para você. Para você passar em cálculo de primeira, anota isso aí no seu caderno e fica olhando para ele todo dia, toda semana, porque isso aqui é muito comum nas provas. Esse limite aqui é o geral, vale para qualquer função. Mas, se for derivada de secante, aí fica secante de x mais h menos secante de x. Derivada de cotangente. Cotangente de x mais h menos cotangente de x. Derivada de cossecante. Cossecante de x mais h menos cossecante de x. Todos esses limites aqui é possível encontrar uma resposta. Né? Você já sabe a resposta. É o que eu coloquei em azul. Se o professor pedir só derive, você faz imediatamente. Se pedir derive pela definição, você tem que resolver esse limite. E a resolução desse limite não é fácil. Você tem que saber várias fórmulas de trigonometria, várias manipulações.